tem origem na Bíblia, porém foi retratado de diversas formas ao longo da história e se popularizou e muito a partir de um grande santo da nossa igreja. Eu estou falando, é claro, como vocês já viram no título desse episódio, sobre o presépio. E é sobre isso que a gente vai comentar hoje no nosso podcast. Vamos juntos, vamos conhecer a história, o fundamento e o quanto nós podemos aprender e crescer na fé a partir do presépio de Natal, que é algo que a gente já vê aí desde pequenininho, mas a gente não sabe muito bem a profundidade dele. Então, fiquem todos atentos que está começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast. Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto e com muito carinho te acolho aqui nesse episódio, que é um espaço de crescimento, de conhecimento e aprofundamento da nossa fé. Minha gente, esse episódio tem cultura, tem história, arte, teologia, olha, tem de um tudo. E para começo de conversa, a palavra presépio, de onde é que vem? Por que a gente chama aquela cena de presépio? Bom, o termo presépio vem da palavra presepium, que se escreve P-R-A-E-S-E-P-I-U-M, praesepium, que do latim a gente fala presepium, é a palavra que vem do latim e significa apenas curral, um lugar cercado onde se guarda os animais. A palavra presépio existe na nossa língua, no português, desde o século XIV, minha gente, e tem um sentido religioso, a representação da cena do nascimento de Jesus em uma estrebaria. E vocês sabiam que aqui no Nordeste, eu não sei se em outras regiões do Brasil, a gente utiliza inclusive a palavra presepada, né? E só uma curiosidade, antes da gente aprofundar um pouco mais e levar mais a sério, a palavra presepada vem do termo presépio, sabia? Agora, historicamente, por que se utiliza o termo presepada, que é uma palavra que a gente denota uma palhaçada, uma coisa sem futuro, uma coisa desorganizada, com o presépio, que é algo tão bonito, que é algo tão lindo e que a gente vai conhecer um pouquinho mais daqui a pouquinho. Por que que acontece? Antigamente, tinha o presepista, ou presepeiro, que era aquele que narrava ou era responsável pelo presépio, que não era somente a cena do Jesus nascendo ali com arte, com esculturas artísticas, não. Era também por uma encenação de um presépio ao vivo, uma peça de teatro. Só que, às vezes, essas peças eram muito mal feitas, muito mal organizadas, com roupas bem feias. Então, quando o presépio era mal feito, era mal organizado, então eles eram chamados de presepada. Era uma forma de zombar da criatividade e da execução fraquinha dos presépios ao vivo. Bom, só para vocês saberem um pouquinho de onde é que veio esse termo, porque não tem como, né? A gente sabe que a palavra presépio está ligada ao nascimento de Jesus e de repente a gente utiliza o termo presepada para zombar de alguma coisa, achar alguma coisa ridícula, enfim. Mas aí agora vocês já estão sabendo de onde é que vem essa expressão. Então vamos agora para a coisa mais séria, né? Bom, na Bíblia, como é que a gente encontra o presépio? Que a gente já sabe qual é a origem da palavra. Presépio é apenas um curral, um lugar de guardar os animais, para que eles comam e descansem e fiquem por ali, né? Então vamos embora. A primeira novidade acerca de Jesus, transmitida pelos apóstolos, foi da sua paixão, morte e ressurreição. Isso a gente vai encontrar em Atos dos Apóstolos 2, versículo 36, quando diz assim: saiba toda a casa de Israel com absoluta certeza que Deus estabeleceu como Senhor e Messias a esse Jesus que foi crucificado por vocês. Isso foi discurso de Pedro. Porque se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, tudo mais cairia por terra.
Isso a gente pode encontrar em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Num segundo momento, os apóstolos e os discípulos recolheram vários milagres e discursos da atividade pública de Jesus para poder manifestar que ele era o Messias e o Salvador, prometido e enviado por Deus ao seu povo. O que acontece, gente? Nós que já nascemos com a Bíblia pronta, que já nascemos com a mensagem de Jesus dita e redita, encenada por diversas formas, a gente não entende como é que a história de Jesus aconteceu e como a história sobre ele se desenvolveu. O que acontece é que, antes de falar sobre seu nascimento e sobre os passos de sua vida, a gente sabia que Jesus Cristo tinha vindo e tinha morrido na cruz para nos salvar. Isso tinha sido a mensagem principal. É o que a gente chama de querigma. Depois, para entender que ele era o Messias, foi provada essa messianidade de Jesus, principalmente a partir dos atos de sua vida, dos seus milagres, das suas falas, como a gente acabou de dizer para vocês. Só mais tarde, por volta dos anos 80 ou 90 depois de Cristo, o livro de Mateus e o livro de Lucas surgiram e começaram a contar os evangelhos de sua infância, a falar alguns detalhes da infância de Jesus, da vida de Jesus antes da missão de salvação propriamente dita. E com qual objetivo? Mostrar que Jesus foi reconhecido e proclamado como o Filho de Deus na sua morte e também desde a sua concepção no seio da Virgem Maria, lá em Nazaré, por obra do Espírito Santo. E aí a gente vai ver isso no início dos evangelhos de Mateus e de Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 35 e Mateus, capítulo 1, versículo 20, mais precisamente. E é justamente nesses dois evangelhos que a gente lê sobre a infância de Jesus que se encontram os dados bíblicos do seu nascimento, mais ou menos representado como a gente encontra nos presépios. Jesus nasceu casualmente em Belém, onde os seus pais tinham ido para se recensearem. O que é isso? Todo o povo de Israel estava passando por um censo, certo? Por um registro. Quantos israelenses temos? Quantas pessoas são do povo de Israel? Então aí eles foram fazer esse recenseamento lá em Belém. E como todas as hospedagens estavam lotadas, não tinha como Maria ter Jesus dentro de um quarto, como a maioria das mulheres tinham. Então, depois de parir Jesus, ela envolveu ele nos panos e colocou ele para se recostar numa manjedoura, no lugar onde os animais comiam. Então o anjo do Senhor anunciou o nascimento a alguns pastores que pernoitavam nos campos guardando os seus rebanhos durante a parte da noite, para que não viessem animais ou outros ladrões para roubar. Outros anjos depois se juntaram a esse primeiro e começaram a cantar, como se encontra escrito em muitos presépios: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens do seu agrado, ou então por ele amados. A gente canta isso em todas as missas quando cantamos o Glória. Os pastores seguiram as informações que o anjo tinha dado para ele e encontraram Maria e José e o menino deitado na manjedoura, como a gente encontra no capítulo 2 de Lucas, versículos de 1 ao 16. Pelo mesmo evangelho do nascimento de Jesus, da infância de Jesus, lá em Mateus e também lá em Lucas, a gente sabe que Jesus, tendo nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente, pedindo informações acerca do local onde era o seu nascimento, pois haviam sido alertados por uma estrela. Informados por Herodes e guiados pela mesma estrela, entraram na casa diante do lugar do nascimento de Jesus e viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se começaram a adorar. Abrindo seus cofres, então eles ofereceram presentes a Jesus: ouro, incenso e mirra. Vocês podem olhar essa historinha lá em Mateus, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Bom, segundo a narrativa dos dois evangelhos de Mateus e Lucas, essa é a base bíblica do presépio. É o que a gente encontra nos dois evangelhos, alguns detalhes diferentes dos outros, porém, existem alguns fatos que foram sendo agregados com o tempo. Como a gente acabou de ver, a questão dos personagens e dos elementos que foram colocados para o presépio, a gente tem um pouquinho de base histórico-literária para julgar alguns costumes locais do tempo, e pelos evangelhos a gente vai entendendo isso.
Como vocês perceberam, desde o que eu comecei a falar a respeito do presépio, a gente ali não fala em gruta, embora a referência à manjedoura aconteça ali e nos permita supor que foi uma gruta o lugar onde se construía as manjedouras inicialmente, e também no lugar do nascimento de Jesus não existe uma referência direta a nenhum animal que esteja por ali. Não falava de boi, nem de jumento, nem de nada, né? Vocês perceberam. Também não diz o texto do Evangelho, nenhum dos dois, que os magos que vieram do Oriente eram reis, e eram somente 3. Nem suas etnias, nem o nome. Nem também fala de camelo, que eles vieram em camelo, nem nada, embora o camelo fosse um meio de transporte muito comum do pessoal que vinha do Oriente para Jerusalém. O número habitual de 3 magos vem dos presentes que eles ofereceram ao menino Jesus. Mas nas representações mais antigas, esse número de personagem oscila entre 2 e 12, passando por 4 e também 6. Isso tudinho a gente vai encontrando por questões históricas. Por exemplo, onde é que a gente encontra 2 magos? Nas catacumbas de São Pedro e de São Marcelino. E onde é que a gente encontra 12? Lá na tradição síria. Então, nas comunidades originárias cristãs lá da Síria, diziam que eram 12 magos que foram ver Jesus. Os 4 a gente vê nas catacumbas de Domitila. 6 magos, onde é que a gente vê? Num vaso do Museu de Kircher, em Roma. O fato desses magos terem sido chamados de reis veio um pouquinho depois do século X, aplicando a Jesus o versículo 10, o Salmo 72 atribuído a Salomão. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de oferecer-lhes tributos. Os reis de Seba e de Sabá trarão seus tributos, suas ofertas. Isso é o que diz lá o Salmo 72, no versículo 10. E aí a gente associa essa entrega a Jesus. A representação mais antiga do Natal de Jesus está num sarcófago de 343, conservado em São João de Latrão. O menino deitado num berço de palha, rodeado por um boi e um jumento. Nas catacumbas romanas de São Pedro e São Marcelino, 2 personagens com vestes asiáticas ladeiam uma mulher romana que segura o seu filho nos braços e apresentam ofertas em pratos. Na catacumba de Priscila, os personagens são 3, vestem cores diferentes e estendem ofertas na direção da Virgem Maria sentada com o menino no seu colo. O conjunto mais impressionante são os mosaicos da Basílica de Santa Maria Maior, construída em Roma no século V. No arco triunfal de 431, a gente consegue ver o evangelho da infância de Jesus, desde o anúncio a Maria e a José até a fuga para o Egito. Em outro momento também, no ano de 1200, na pintura feita sobre a dormição de Maria, tem também à direita a anunciação e a natividade, e à esquerda a adoração dos magos e a apresentação de Jesus no templo. O primeiro presépio vivo mesmo vai acontecer depois com um grande santo da igreja. E este grande santo da igreja, a gente já inclusive falou sobre ele em alguns episódios aqui, é o nosso querido São Francisco de Assis, que na noite de Natal de 1223, num monte junto à aldeia de Grécio, na Itália, iniciou essa tradição, criou com seu amigo João, dono de algumas terras, de alguns bois, Francisco, diácono, proclamou e explicou o evangelho depois de ter criado ali a cena, ter colocado uma manjedoura com um menino e também alguns animais, um burro e um boi do lado ali dele. O menino, é claro, era uma imagem de barro que ele fez. E dizem que quando ele quando ele fez o anúncio do evangelho, ele trouxe ao colo aquela imagem de barro do menino Jesus e apresentou um sorriso que marcou as pessoas ao ponto delas escreverem sobre essa origem do presépio a partir de São Francisco de Assis, do presépio vivo, né? Então, o que a gente pode perceber é que a beleza real do presépio, a gente já viu aí historicamente, pós-Bíblia, né, como é que ele foi acontecendo, a beleza real dessa representação do presépio, vivo ou por esculturas, está principalmente na encarnação, como o grande mistério de Deus que se revela à humanidade. Na encarnação, como a gente lê no Evangelho de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Se pudermos falar de uma diferença substancial entre o cristianismo e outras religiões, nela envolverá certamente a novidade essencial que o cristianismo trouxe. Deus se fez homem. Cristo, então, nascido sob o reinado de um imperador e morto sob Pôncio Pilatos, viveu como um homem, viveu com uma vida colocada no espaço e se desenvolveu no dinamismo do seu próprio tempo. Mas, inseparavelmente, essa vida estava unida à palavra de Deus. Toda a sua personalidade, com todas as suas ações, ele participou da eternidade de Deus. Sua carne humana é divina e eterna. Por isso, não apenas acreditamos em Deus, mas também no Deus que é homem. Deus e homem, como revelados em Jesus Cristo, são parte da fé católica. É por isso que no credo a gente diz: creio em um só Deus, em um só Senhor Jesus Cristo, por nós, homens, e também para a nossa salvação desceu do céu e pelo poder do Espírito Santo encarnou-se no seio da Virgem Maria e se fez homem. Isso é o credo niceno-constantinopolitano, que de vez em quando a gente reza nas missas. No presépio lá de Grécio, quando Francisco criou, junto com seu amigo João, ele colocou um boi e um burro. Convocou também alguns frades e o povo para a manjedoura que estava vazia, sem o menino Jesus. Isso antes do Natal. E no dia do Natal, ele trouxe o menino Jesus, nos lembrando que ele deve nascer no coração de cada um. E esse sim é o verdadeiro presépio. O que a gente pode contemplar, então, do nascimento de Jesus e de um jeito mais profundo, a gente pode ouvir das próprias palavras do Papa Francisco em 2019, quando ele trouxe para a gente um lindo presente de Natal, que é a Carta Apostólica Admirabile Signum, onde ele fala sobre o significado e o valor do presépio. Esse texto é muito lindo e a gente ia gastar um tempão falando sobre ele aqui, mas eu trouxe apenas alguns pedacinhos para a gente entender um pouco sobre esse texto. Olha que coisa mais linda que o Papa Francisco traz para a gente nesse texto, por exemplo. Ao entrar neste mundo, o Filho de Deus encontra o lugar onde os animais vão comer. A palha torna-se a primeira visão para aquele que se há de revelar como o pão vivo, o pão que desceu do céu, como temos em João, capítulo 6, versículo 51. Uma simbologia que já Santo Agostinho, entendendo os outros padres da igreja, tinha entrevisto quando escreveu: deitado numa manjedoura, torna-se nosso alimento. Na verdade, o presépio inclui vários mistérios da vida de Jesus que a gente vai entendendo que estão ali na nossa vida diária. Mas é lindo a gente perceber isso, né, de Santo Agostinho. Deitado numa manjedoura, torna-se nosso alimento. Já ali a gente prefigura a Eucaristia para nós. O Papa Francisco, no número 8 dessa carta, traz para a gente também algo muito lindo, que eu acho que vale a pena a gente reproduzir aqui no podcast. O coração do presépio começa a palpitar quando colocamos lá, no Natal, a figura do menino Jesus. Assim se nos apresenta a Deus, no menino, para fazer-se acolher nos nossos braços. Naquela fraqueza e fragilidade, esconde o seu poder que tudo cria e transforma. Parece impossível, mas é assim. Em Jesus, Deus foi criança e, nesta condição, quis revelar a grandeza do seu amor que se manifesta num sorriso e nas mãos estendidas para quem quer que seja. O nascimento de uma criança suscita alegria e encanto, porque nos coloca perante o grande mistério da vida. Quando vemos brilhar os olhos dos jovens esposos diante do seu filho recém-nascido, compreendemos o sentimento de Maria e José, que, olhando o menino Jesus, entreviam a presença de Deus na sua vida. É muito bonito, né, minha gente? Papa Francisco traz pra gente nesse texto a coisa mais linda do mundo. Acho que todo mundo, perto do Natal, devia dar uma lidinha nesse texto, viu? Eu tava aqui doidinho quando eu tava fazendo a pesquisa sobre esse podcast de hoje para trazer a leitura inteira desse texto. Mas eu vou apresentar ainda para vocês o finalzinho da carta do Papa Francisco para a gente rumar para o fim desse nosso episódio. Queridos irmãos e irmãs, o presépio faz parte do suave e exigente processo da transmissão da fé. A partir da infância e depois em cada dia da sua vida, educa-nos para contemplar Jesus, sentir o amor de Deus por nós, sentir e acreditar que Deus está conosco e nós estamos com Ele.
todos filhos e irmãos, graças àquele menino, filho de Deus e da Virgem Maria. E educa a sentir que nisto está a felicidade. Na Escola de São Francisco, abramos o coração a esta graça simples. Deixemos que do encanto nasça uma prece humilde. O nosso obrigado a Deus, que tudo quis partilhar conosco para nunca nos deixar sozinhos. Lindo demais, né, gente? Bom, eu podia ir encerrando por aqui, mas eu ainda tenho uma dinâmica aqui para vocês. Se na sua casa você ainda não armou um presépio, por favor, dê esse presente à sua mãe, junto com seus irmãos, seus tios, com alguém, sua madrinha ou padrinho. Compre um presépio para armar na sua casa. Eu sei que a árvore de Natal é muito legal, a árvore é bonita, tem sua simbologia, porém, gente, nada melhor do que a gente ter um presépio em casa contando um pouquinho da história de Jesus. Eu acho que tem tudo a ver que a gente contemple esse presépio de um jeito lindo e agora muito mais profundo com todas essas dicas que eu dei para vocês aqui, né? Eu acho que, assim, a gente só tem a ganhar, tá? Inclusive, o tempo bom da gente armar o presépio, é claro, que é durante o tempo do Advento. Na primeira semana, o primeiro domingo do Advento que aconteceu essa semana agora, né, é o tempo da gente armar o presépio. Quando você coloca a árvore ali no comecinho. E quando é que a gente tira? No dia de Reis, na Epifania do Senhor, dia 6 de janeiro. É o dia de desarmar a árvore e o presépio. Eu espero que esse fim de ano traga para vocês muitas alegrias e também a toda a equipe que faz o podcast Vamos Juntos. Nas próximas semanas a gente vai tentar lançar aqui alguns episódios ainda, antes de eu dar uma pausa para as férias e para as novidades que virão. Tá bom? Minha prece é que Deus continue cuidando de cada um de vocês e tocando o seu coração a sensibilidade da festa do Natal que se aproxima e preparando também o seu coração à espera do Senhor, que pode vir, não sabemos quando, mas com certeza quando vier, a gente quer que se encontre aqui nesta terra uma comunidade que o acolha, que esteja com o coração aberto e disponível como o da Mãe de Deus para receber o Senhor que vem, para completar em nós o projeto de salvação que Ele mesmo iniciou. Espero que vocês tenham uma ótima semana, armem o presépio de vocês, tirem fotos e marquem a gente lá no Instagram se puderem. É só você marcar @JSCaetés_, que a gente vai olhar aí o presépio da sua casa como que ficou, tá bom? Um abração, Deus abençoe muito a vida de vocês e até a próxima semana. Espero por vocês, vamos juntos? Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.